Jane Austen, Persuasão, capítulo 3. Permita-me observar, Sir Walter, disse o Sr. Shepherd em uma mansão em Kellynch Hall, deixando de lado o jornal, que a atual conjuntura nos é bastante favorável. Esta paz trará para a terra firme todos os nossos ricos oficiais da marinha. Estarão todos em busca de um lar. Não poderia haver época melhor, Sir Walter, para a escolha de arrendatários muito responsáveis. Mais de uma considerável fortuna foi feita durante a guerra. Se um rico almirante cruzasse nosso caminho, Sir Walter, ele seria um homem de muita sorte, Shepherd, respondeu Sir Walter. É só o que tenho a dizer. Kellynch Hall seria para ele, sem dúvida, um prêmio. Talvez o maior prêmio de todos, ainda que já tenha recebido inúmeros, hein, Shepherd? O Sr. Shepherd, como sabia que deveria, riu da brincadeira espirituosa e acrescentou: Tomo a liberdade de observar, Sir Walter, que, em se tratando de negócios, os oficiais da Marinha são fáceis de lidar. Conheci um pouco de seus métodos de fazer transações e posso confessar que eles têm noções muito liberais e parecem ser arrendatários tão interessantes quanto qualquer grupo de pessoas que se possa encontrar. Assim sendo, Sir Walter, o que eu me permitiria sugerir é que, em consequência de quaisquer rumores da sua intervenção porventura ventiladas no exterior, o que deve ser considerado possível, porque sabemos como é difícil manter ações e projetos de um lado do mundo distantes da atenção e curiosidade do outro. O prestígio tem seus ônus. Eu, John Shepherd, posso ocultar qualquer assunto familiar que quiser, porque a ninguém ocorrerá que vale a pena me observar. Mas Sir Walter Elliot tem voltados para ele olhares talvez muito difíceis de iludir. E, em assim sendo, até onde posso especular, não me surpreenderia demais se, apesar de toda a nossa cautela, algum eco da verdade tenha chegado ao exterior. Caso em que, como tencionava observar, uma vez que, sem dúvida, surgirão ofertas de pretendentes, eu consideraria qualquer um dos nossos prósperos capitães navais especialmente digno de consideração e peço permissão para acrescentar que 2 horas me trarão aqui a qualquer momento para lhe poupar o contratempo de responder. Sir Walter apenas concordou com a cabeça, mas logo depois, levantando-se e percorrendo a sala, observou com sarcasmo: há pouquíssimos oficiais da marinha. Suponho que não se surpreenderiam ao se ver numa casa como esta. Eles olhariam em torno, sem dúvida, e dariam graças por sua sorte, disse a senhorita Clay, pois a senhora Clay estava presente. Seu pai a levara, nada sendo mais benéfico à saúde da filha do que uma ida a Kellynch. Mas concordo que meu pai, ao pensar que um marinheiro poderia ser um arrendatário bastante interessante. Conheci muitos indivíduos dessa profissão, e eles, além de sua liberdade, são muito asseados e cuidadosos em tudo o que fazem. Estes seus valiosos quadros, Sir Walter, caso o senhor preferisse deixá-los, estariam perfeitamente seguros. Tudo o que há dentro e fora da casa seria muitíssimo bem cuidado. Os jardins e arvoredos seriam mantidos quase tão bem quanto são hoje. E não precisa temer, senhorita Elliot, que seu belo canteiro de flor seja negligenciado. Quanto a tudo isso, retrucou Sir Walter com frieza, supondo que eu fosse persuadido a arrendar minha casa, de modo algum me decidi quanto às regalias a ela anexadas. Não me sinto particularmente disposto a favorecer um arrendatário. O acesso ao parque lhe seria facultado, é claro, e aos poucos oficiais de marinha, ou homens de qualquer outra classe, podem ter tido tão grande gramado. Mas que restrições eu deveria impor quanto ao uso dos locais de lazer é outro assunto. Não gosto da ideia de livre acesso aos meus arvoredos e recomendaria à senhorita Elliot que tomasse precauções quanto aos seus canteiros florais. Reafirmo-lhes que estou muito pouco inclinado a conceder a um arrendatário de Kellynch Hall qualquer favor extraordinário, seja ele marinheiro ou soldado.
Depois de curta pausa, o Sr. Shepherd ousou dizer: em todos esses casos, há costumes estabelecidos que tornam claras e agradáveis as relações entre senhoria e arrendatário. Seus interesses, Sir Walter, estão em boas mãos. Confie em mim para cuidar que nenhum arrendatário tenha mais direitos do que seria justo. Arrisco-me a afirmar que Sir Walter não pode ser tão zeloso dos seus bens quanto John Shepherd será em seu nome. Nesse momento, Anne falou: a Marinha, acredito eu, que tanto fez por nós, pode fazer pelo menos tantas reivindicações quanto qualquer outro grupo social. Em relação a todo o conforto e a todos os privilégios que qualquer lá pode oferecer, devemos admitir que os marujos trabalham duro para fazer jus a seu conforto. É bem verdade, bem verdade. O que a senhorita Anne diz é bem verdade, foi a observação do Sr. Shepherd. E, sem dúvida, foi a de sua filha. Mas o comentário de Sir Walter veio logo a seguir. A profissão tem sua utilidade, mas eu lamentaria ver qualquer amigo fazer parte dela. Realmente? Foi a resposta com um olhar de surpresa. Há nela 2 pontos que me desagradam. Tenho 2 fortes elementos de objeção. Primeiro, por ser a forma de alçar pessoas de nascimento obscuro a uma indevida distinção e elevar homens a honrarias com que seus pais e avós nunca sonharam. Segundo, por destruir a juventude e o vigor de um homem da forma mais horrível. Um marujo envelhece mais cedo do que qualquer outro homem. Assim tenho observado ao longo da vida. Um homem corre mais perigo na marinha de ser insultado pela promoção do que outro cujo pai, seu próprio pai, não se teria dignado a falar. E de se tornar ele mesmo perpetualmente objeto de repulsa, do que em qualquer outra carreira. Um dia, na penúltima primavera, na capital, estive com 2 homens, exemplos flagrantes do que digo. Lord St. Ives, cujo pai todos conhecemos por ter sido pároco da aldeia, não tinha o que comer. Precisei ceder lugar a Lord St. Ives e a um tal de Almirante Baldwin, o personagem de aparência mais deplorável que se possa imaginar. Rosto cor de mogno, áspero e engelhado ao mais alto grau, coberto de sulcos e rugas, 9 cabelos grisalhos de um lado e, no alto, nada além de vestígios de pó. Em nome dos céus, quem é aquele velho? Perguntei ao amigo que estava perto, Sir Basil Morley. Velho? Exclamou Sir Basil. É o Almirante Baldwin. Que idade lhe dá? 60, eu disse. Ou talvez 62. 40, respondeu Sir Basil. 40 e nada mais. Avaliem minha perplexidade. Não me esquecerei facilmente do Almirante Baldwin. Jamais vi exemplo mais lamentável do que pode causar a vida no mar. Mas, até certo ponto, sei que o mesmo acontece com todos. São todos maltratados e expostos a todo tipo de clima e intempéries até que não se pode mais olhar para eles. É uma pena que não sejam golpeados na cabeça de uma vez, antes de atingirem a idade do Almirante Baldwin. Céus, Sir Walter, clamou a senhora Clay. Isso é demasiado severo. Tenha um pouco de compaixão pelos pobres homens. Nem todos nascemos para sermos bonitos. O mar não embeleza, sem dúvida. Tenho observado que os marinheiros envelhecem antes do tempo, perdem cedo o ar juvenil, mas não acontece o mesmo com muitas outras profissões, talvez a maioria. Os soldados na ativa não se saem muito melhor, e mesmo nas profissões mais tranquilas, há um desgaste e um esforço mental, quando não físico, que raras vezes deixam o aspecto dos homens apenas a cargo do efeito natural do tempo. O advogado tem um trabalho árduo, um tanto desgastante. O médico levanta-se a qualquer hora e viaja com qualquer tempo, até mesmo o clérigo. Ela parou por um momento para refletir sobre o que poderia acontecer com um clérigo. Até mesmo o clérigo! O senhor sabe, é obrigado a entrar em lugares infectos e expor sua saúde e aparência a todos os malefícios de uma atmosfera insalubre. De fato,
Como estou há muito convencida, embora todas as profissões sejam necessárias e honradas, apenas aqueles que não são obrigados a abraçar qualquer uma delas, que podem viver de modo regular, no campo, escolhendo seus próprios horários, de acordo com seus próprios interesses e usufruindo das rendas de seus bens, sem o tormento de tentar ganhar o seu sustento. Apenas estes, repito, podem gozar ao máximo das bênçãos da saúde e de uma boa aparência. Não conheço outra classe de homens que não perca parte de seus atrativos ao deixar para trás a juventude. Como foi se o Sr. Shepherd, em seu afã de angariar a boa vontade de Sir Walter para que aceitasse como arrendatário um oficial da Marinha, tivesse tido o dom da previsão, pois a primeira oferta em relação à casa partiu de um certo almirante Croft, com quem esteve pouco tempo depois numa audiência trimestral do Tribunal de Taunton e de quem, na verdade, recebera informações por parte de um correspondente de Londres. Segundo o relatório que se apressou a levar a Keynsham, o almirante Croft era natural de Somersetshire e dono de respeitável fortuna, desejando estabelecer-se em seu próprio condado, e estivera em Taunton com a intenção de examinar alguns locais anunciados naqueles arredores, que, entretanto, não lhe agradaram. Ao ouvir casualmente, acontecia como previra, observou o Sr. Shepherd, os interesses de Sir Walter não podiam ser mantidos secretos. Ao ouvir casualmente uma observação quanto à possibilidade de arrendamento de Keynsham Hall e sabedor dele, Sr. Shepherd, ligação com o proprietário, apresentara-se a ele a fim de obter informações concretas e, no decorrer de uma conversa, um tanto demorada, expressara pelo lugar um interesse tão intenso quanto poderia ter um homem que só o conhecia por descrição, e dera ao Sr. Shepherd, por meio de explícitas informações a respeito de sua pessoa, provas de ser um arrendatário bastante qualificado e responsável. E quem é o almirante Croft? Foi a indignação fria e desconfiada de Sir Walter. O Sr. Shepherd respondeu ele ser membro de uma família de cavalheiros e mencionou um local. Anne, depois da breve pausa em que se seguiu, acrescentou: ele é um contra-almirante. Combateu na batalha de Trafalgar e depois foi transferido para as Índias Orientais, onde serviu, acredito, por vários anos. Então posso ter certeza, observou Sir Walter, de que seu rosto é quase tão alaranjado quanto os punhos e capas das librés dos meus criados. O Sr. Shepherd apressou-se em garantir-lhe que o almirante Croft era um homem muito saudável, robusto, de boa aparência. A bem da verdade, um pouco castigado pela vida ao ar livre, mas não muito, um perfeito cavalheiro em todas as suas opiniões e atitudes. Não deveria criar qualquer dificuldade com os termos do contrato. Desejava apenas um lar confortável, para onde se mudaria tão cedo quanto possível. Sabia que deveria pagar pelo seu conforto. Sabia o quanto poderia chegar o valor de uma casa mobiliada daquela importância. Não ficaria surpreso se Sir Walter tivesse pedido mais. Fizera perguntas em relação às terras e ficaria contente por desfrutar delas. Mas não fazia grande questão. Afirmou que empunhara armas algumas vezes, mas nunca matara. Um perfeito cavalheiro. O Sr. Shepherd foi eloquente em suas palavras, salientando todas as circunstâncias da família do almirante, o que o tornavam especialmente interessante como arrendatário. Tratava-se de um homem casado e sem filhos, a situação ideal. Uma casa nunca é bem cuidada, observou o Sr. Shepherd, sem uma senhora. Não sabia se os móveis corriam mais riscos de serem danificados onde não havia uma senhora, ou onde havia muitas crianças. Uma senhora sem filhos era a maior garantia do mundo quanto à preservação do mobiliário. Ele conhecera também a senhora Croft. Ela estava em Taunton com o almirante e estivera presente durante quase todo o tempo em que discutiam o assunto. Pareceu-me uma senhora muito educada, gentil e perspicaz, continuou ele. Fez mais perguntas sobre a casa, as condições e os impostos do que o próprio almirante, e mostrou-se mais experiente em termos de negócios. Além disso, Sir Walter descobri que ela tem algumas ligações com a nossa região,
mais ainda do que o marido, ou seja, é irmã de um cavalheiro que viveu entre nós algum tempo. Ela mesma me contou. É irmã de um cavalheiro que viveu há alguns anos em Monkford. Ai, meu Deus, como era o nome dele? Não consigo me lembrar agora de nome, mesmo tendo ouvido há tão pouco tempo. Penélope, querida, poderia me ajudar com o nome do cavalheiro que viveu em Monkford? O irmão da senhora Croft. Mas a senhora Clay estava numa conversa tão animada com a senhorita Elliot que não ouviu o pedido. Não tenho ideia de quem você possa estar falando, Shepard. Não me lembro de cavalheiro algum residente em Monkford, desde os tempos do velho governador Trent. Ai, meu Deus, que estranho! Em breve me esquecerei do meu próprio nome, imagino. Um nome com o qual estou tão familiarizado. Eu conheci o cavalheiro tão bem de vista, avistei-o centenas de vezes, e ele foi me consultar uma vez, lembro-me, sobre a invasão de sua propriedade por um vizinho, um peão tentando entrar em seu pomar, muro derrubado, maçãs roubadas, flagrante e, mais tarde, contrariando minha opinião, tudo resolvido com um acordo amigável. É mesmo muito estranho. Depois de aguardar alguns instantes, Anne falou. O senhor se refere ao senhor Wentworth, imagino. O senhor Shepard ficou gratíssimo. O nome era Wentworth. O homem era o senhor Wentworth. Foi o paroco de Monkford. O senhor sabe, Sir Walter, há algum tempo, por 1 ou 2 anos. Deixe-me ver. Há uns 5 anos, se não me engano. Estou certo de que o senhor se lembra dele. Wentworth? Oh, ora, o senhor Wentworth, o pároco de Monkford. O senhor me confundiu com o termo cavalheiro. Pensei que estivesse falando de algum homem importante. O senhor Wentworth não era ninguém. Lembro-me de um tanto solto no mundo, nada a ver com a família do Stafford. Pergunto-me como tantos nomes da nossa aristocracia se tornaram tão comuns. Quando o Sr. Shepard compreendeu que aquele parentesco dos Croft em nada os ajudaria com o Sr. Walter, não mais o mencionou, voltando, com todo tato, a se alongar sobre as circunstâncias mais indiscutivelmente a seu favor. Idade, número de pessoas e fortuna. O alto conceito em que tinham Kellynch Hall e a extrema consideração para com as vantagens de arrendá-la, fazendo parecer como se, para eles, nada fosse considerado mais importante do que a felicidade de serem locatários de Sir Walter Elliot. Um incrível bom gosto, sem dúvida, como se fossem eles secretamente conhecedores da opinião de Sir Walter quanto aos deveres de um locatário. Foi, entretanto, bem-sucedido, e embora Sir Walter sempre olhasse com má vontade quem quer que pretendesse morar naquela casa e as considerasse infinitamente afortunados por terem permissão de arrendá-las em termos tão dispendiosos, foi levado a permitir que o Sr. Shepard prosseguisse com o acordo e a autorizá-lo a contratar o almirante Croft, que continuava em Taunton, e marcar um dia para a visita à casa. Sir Walter não era muito astuto, mas de qualquer modo tinha suficiente experiência de vida para perceber que, sob todos os aspectos e sendo imparcial, dificilmente se apresentaria locatário mais satisfatório que o almirante Croft. Até aí alcançava sua compreensão, e a sua vaidade percebia um pequeno consolo adicional com a posição social do almirante, que era alto bastante e não alta demais. Arrendei minha casa ao almirante Croft. Soaria muito bem, muito melhor do que algum simples senhor, um senhor, exceto talvez uma meia dúzia na nação. Sempre precisa de uma nota explicativa. Um almirante revela seu próprio valor e, ao mesmo tempo, nunca inferioriza um baronete. Em todas as negociações e interações, Sir Walter Elliot sempre teria primazia. Nada poderia ser feito sem uma consulta a Elizabeth, mas tão forte se tornava sua preferência por uma mudança que ela ficou feliz por vê-la definida e decidida por um locatário ao alcance da mão, e nem deu uma palavra para adiar a decisão foi por ela pronunciada. O Sr. Shepard recebeu plenos poderes para agir e então logo se chegou a um acordo. Anne, que fora a mais atenta ouvinte do grupo, deixou a sala em busca do alívio
do ar fresco para suas faces coradas, e caminhando ao longo de um arvoredo preferido, disse com um leve suspiro: mais alguns meses e ele, talvez, poderá estar passeando por aqui.